Lucas 18:8 diz: eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Deus sempre faz justiça e rápido. Bem-vindo ao nosso pequeno grupo da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro. É um prazer ter você participando conosco do estudo da Palavra de Deus. Deixe seu pedido de oração e nos comentários para orarmos por você. Inscreva-se, compartilhe, clique nas atualizações. Hoje nós vamos conversar sobre não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O que esse provérbio tem a ver com você? Vamos orar? Senhor, fala mais uma vez ao meu coração e através de mim ao coração daqueles que estão nos ouvindo, participando conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós brasileiros somos famosos, né? Muitos, nem todos, por deixar tudo para a última hora. A declaração de imposto de renda é feita e entregue na última hora, geralmente no último dia, né? Alguns nos últimos dias. Estudar para a prova, muitos alunos deixam para a última hora. Na véspera da prova eu estudo, não preciso estudar sempre. Entregar o TCC, o trabalho de conclusão de curso, é na última hora. Tomar qualquer decisão e agir para solucionar os problemas é sempre na última hora, quando tudo às vezes fica mais difícil. Quem de nós nunca sofreu ao se deparar com a infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? Quantas vezes podemos resolver logo as questões ou imediatamente, mas procrastinamos? Que palavra diferente, palavra difícil para alguns. Procrastinamos a tomada de decisão. O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois. É o ato de adiar algo, é estar num estado de acomodação. A sabedoria popular ensina: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: não faça hoje o que você pode deixar para amanhã. Na Bíblia nós temos um exemplo disso em Êxodo, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 8, versos 9 e o início do verso 10. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por todo o povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. E a gente fica pensando: poxa, vocês lembram da história? O povo de Deus foi para onde? Para o Egito, né? Na época da fome. Foi Jacó com 70 pessoas, porque seu filho José se havia tornado governador do Egito e garantiu alimentação para ele. Só que aquele faraó morreu, José, né? Morreu e José, que era o governador do Egito, e o povo foi crescendo, eles ficaram lá 400 anos, se tornaram escravos, e Deus viu a aflição do povo e mandou Moisés para libertar o povo daquela escravidão. Mas, claro, o faraó não quis liberar assim tão facilmente. Por que o faraó daquela época? Porque aquela era uma mão de obra escrava, quer dizer, uma mão de obra barata e uma boa mão de obra. Então, Deus começa a mandar pragas, e a segunda praga é a praga de rãs. E isso a gente pode ver em Êxodo 8, o capítulo, nos versículos de 1 a 15, falando sobre a segunda praga, a praga de rãs. E aí, o faraó manda chamar Moisés e diz que vai liberar o povo, e para Moisés orar e pedir a Deus que tire aquelas rãs de lá e que elas fiquem só no rio. E aí Moisés diz para ele: olha, você, né, tua é a honra, tu, ó faraó, a pessoa tão importante, de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo. Você pode ver aí que Moisés já não se considera do povo de Faraó, apesar de ter sido criado como neto, né, da filha de Faraó, como filho da filha de Faraó, né, como neto do Faraó inicial, e desse é um segundo que está substituindo, né?
Então ele diz: quando é que eu devo orar? Por ti, pelo teu povo, e para que tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Estou lendo Êxodo 8, né, versículo 9, e no início do versículo 10, Faraó diz: amanhã. E qual é a relação que existe entre procrastinação, quer dizer, demora na decisão, e a falta de comprometimento? A gente pode ver aqui, nessa parte da história, e depois todo ao longo das 10 pragas, que o faraó não tem comprometimento com o seu povo, ele nem com a sua palavra, né? Ele chama Moisés para dizer que ele chamou Moisés à sua presença para pedir a Moisés que pedir a Deus que acabasse com aquela praga e que ele ia deixar o povo. E Moisés pergunta a ele: quando você quer que eu ore por isso? E ele disse: amanhã. Quer dizer, ele como quem diz: vamos ver se as coisas se resolvem sozinhas, eu não quero me comprometer, eu não quero que o povo saiba que eu estou pedindo a Deus, mas todo mundo sabia que ele tinha mandado chamar Moisés, né? Então, Faraó não estava tão interessado nem na sua própria família, nem de ver o seu povo livre naquele dia. Por que será que ele quis passar mais uma noite com aquelas rãs e fazer com que seu povo também passasse mais uma noite com aquelas rãs, né? A procrastinação, quer dizer, o desejo de deixar as coisas para depois, evidencia, quer dizer, mostra a ausência de comprometimento. Faraó não estava preocupado. A sua inércia, a sua letargia, quer dizer, deixar para depois o que ele deveria fazer naquele momento, pedir que Moisés orasse por ele naquele momento para que orando para que tirasse todas as rãs ali do Egito, ele não fez, ele disse: amanhã. Então isso prejudicou o seu povo, que ficou mais um dia com aquelas rãs, e depois, quando as rãs morreram, Deus não mandou tirar as rãs, Deus matou as rãs, porque eles tinham que sofrer a consequência da inércia deles, de Faraó não ter liberado seu povo, né? O povo de Deus, para sair do Egito. Então, ele poderia resolver aquela situação que só Deus poderia resolver, mas ele tinha que decidir que ele precisava da ajuda de Deus. Quantas vezes precisamos da ajuda de Deus e ficamos deixando para depois pedir a ajuda de Deus? Eu vou tentar resolver, vou ver se alguém resolve isso para mim. Se eu não conseguir, então eu peço a ajuda de Deus. Será que não agimos assim às vezes? É fácil criticar Faraó, né? Mas temos que pensar se não estamos agindo assim. Você já pensou que as suas omissões, quando você demora a decidir, pode afetar você, sua própria vida, sua família e as pessoas que estão ao seu redor, como aconteceu com o Faraó? Muitas vezes o que deixamos para decidir depois é porque não queremos tomar uma posição. E qual é a relação entre procrastinação, deixar para depois, né, e a falta de posicionamento? A procrastinação revela a ausência de posicionamento. Faraó não se posicionou. Faraó pede oração, mas ele não reconhece que Deus é todo-poderoso, porque também os seus magos criaram também rãs, mas não conseguiram acabar com elas, então ficou mais rãs ainda, né? Tinha rãs para todo lado. Quando você lê o texto, diz que as rãs subiam sobre a massa dos pães. Quando estavam preparando as coisas na cozinha, as rãs subiam ali, subiam nos quartos, no rosto deles, para todo lado. Imagina que agonia, né? Ele ensaia uma submissão, diz: ore ao seu Deus. Mas essa submissão é temporária e é conveniente, ele só quer se livrar da praga. Mas deixa, amanhã você ora para tirar. Imagina que as coisas vão se resolver sozinhas, quando cabia a ele a tomada de decisão. Como quem diz: se até amanhã as rãs não estiverem indo embora, então você ora. Ele achou que aquilo podia se resolver sozinho. Muito engano da parte dele, né? Como se diz, ledo engano, né? Muitas vezes nós não também queremos decidir sobre coisas na nossa vida porque nós não queremos nos responsabilizar pelas consequências da nossa decisão. Eu compro uma casa, será que eu vou dar conta de pagar?
É mais fácil eu pedir que alguém diga para mim, ou eu tomo essa decisão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu assumo esse emprego, eu não assumo, eu estou com medo, como é que vai ser? A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa orar, pedir a direção de Deus e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Vencer a ansiedade, isso é ansiedade, a gente fica ansioso, mas fica paralisado. Vocês já perceberam que às vezes a gente tem uma coisa para fazer, mas a gente está com tanta coisa na cabeça ao mesmo tempo que a gente paralisa e não faz nada, nem o importante, nem o simples, às vezes faz a coisa simples e deixa a coisa mais importante de lado. Algumas pessoas também deixam para depois os assuntos da vida espiritual. E qual a relação da sua vida espiritual e como você tem lidado com a procrastinação? A gente sabe que muita gente diz assim, eu vou ter que assumir um compromisso com Deus, eu sou muito jovem, deixa para quando eu for mais velho. Você sabe se você vai ficar velho? Só fica velho quem não morre, né? Muita gente diz, eu tenho horror de ficar velho, tenho horror de velho. Ora, se você não morrer, você vai ficar velho. Ou se você não quer ficar velho, você vai morrer. E nós estamos num tempo e a gente sabe que para morrer basta estar vivo, não é isso? Meu pai sempre fala isso, para morrer basta estar vivo. Mas nessa época de pandemia, a gente não quer assustar ninguém. Mas a gente sabe que tem decisões que não podem ser deixadas para depois. Lucas 9, no Evangelho de Lucas, né, o médico que acompanhava Jesus, né, ele escreve, ele colheu as informações e depois escreveu, no capítulo 9, versos 61 e 62, ele está dizendo que Jesus chamou as pessoas para seguirem a ele, né, seguirem-no. E aí, cada um foi dando uma desculpa, e um disse assim, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. É claro, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, nada disso, mas não era. Isso era uma desculpa para dizer, olha, deixa para depois, eu vou voltar. Tem um que disse, eu tenho que fazer, eu tenho que plantar, eu tenho que resolver uma situação. Você já viu que às vezes a gente fica arranjando, e eu, graças a Deus, aceitei Jesus com 6 anos de idade, mas tem gente que demora, deixa para depois, sabe que Jesus é o Salvador, mas não quer tomar uma decisão. Uma coisa é você saber que Jesus morreu na cruz para salvar a todo aquele que crê. Mas se você não toma a decisão de reconhecer que você é pecador e que você precisa dessa salvação, não adianta você reconhecer que Jesus veio, que Ele é o Filho de Deus e que Ele quer nos dar a salvação. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, aquele que diz que quer fazer a vontade de Deus, quer seguir a Deus e fica olhando para trás e olha para trás, é apto para o reino de Deus. A gente precisa ter muito cuidado. A gente diz que quer seguir a Deus, mas não quer assumir um compromisso com Ele. Então, no que se refere à sua vida espiritual, principalmente, seja comprometido e se posicione hoje diante de Deus. Se você ainda não convidou Jesus para dirigir a sua vida, peça a Ele que o aceite, que o aceite como você é, porque Deus está sempre disposto a nos aceitar. A gente não precisa melhorar, eu não preciso vencer o vício, seja ele qual for, para depois buscar a Deus, porque a minha vida está muito ruim, eu preciso melhorar para depois pedir a Jesus que me aceite. Não, Deus nos aceita, Jesus nos aceita como estamos, e Ele nos ajuda a vencer. Se você procrastina em qualquer área da sua vida, você já pode ter aceito Jesus como Salvador, mas está deixando algumas áreas, coisas para resolver depois. Seja sensível, aprecie quando um amigo, quer dizer, preste atenção quando um amigo diz para você, olha, você precisa pensar nisso, você está sempre deixando para resolver as coisas depois. E exorta, e preste atenção nesse amigo, e peça ajuda desse amigo que está o ajudando a lutar contra esse pecado, porque a Bíblia diz que isso é um pecado, a gente deixar sempre para decidir ou fazer as coisas depois, e depois as coisas juntam tanto que a gente não dá conta. Se você pode ajudar também alguém que está nessa posição, se você não deixa tudo para depois, mas você sabe de alguém, ajude essa pessoa, seja amigo, mostre a ele o erro, mas com carinho, com atenção. Nunca se esqueça de tratar esse amigo de acordo com como a Bíblia diz, em amor. Crie e confie na obra que Deus pode operar em você se você tem esse problema de ser um procrastinador. Mas também
Crie e confie na obra que Deus vai operar na pessoa que você está ajudando. Ore primeiro, peça a Deus que lhe dê estratégias, que lhe diga como falar com essa pessoa para ela não se sentir invadida, não se sentir criticada, mas que ela aceite a ajuda que Deus oferece. Embora isso possa levar algum tempo para você mudar, para eu mudar, e eu quando estava preparando disso, eu acho que tem algumas áreas da minha vida, algumas coisas da minha vida que eu vou procrastinando, eu vou deixando para depois. E a primeira coisa que eu fiz, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa e me ajuda a não ser uma procrastinadora, não deixar as coisas para resolver depois. Me ajuda a resolver, Pai, em nome de Jesus. E Deus atende a nossa oração. Eu quero concluir contando a história de um menino, e muitos pais vão se reconhecer como os pais desse menino. Esse menino estava sempre dizendo, daqui a pouco eu vou, daqui a pouquinho, ô mãe, ô pai, espera um pouquinho. Todos os momentos que o pai ou a mãe pediam alguma coisa, a resposta era sempre a mesma. Ele já havia sido corrigido, já havia ficado de castigo por causa disso, mas ainda não tinha conseguido vencer a chamada procrastinação. Tudo era para daqui a pouco eu faço, poxa, para que pressa, eu vou fazer, espera só um pouquinho. Eu acho que todos os pais podem dizer que um de seus filhos, pelo menos, já agiu dessa forma, né? No dia de sábado, esse menino já estava maior e ele saiu com os coleguinhas para assistir um filme infantil. Ele morava numa cidade do interior, numa pequena cidade que tinha um único cinema. Quando o filme acabou, os seus amigos o chamaram para ir embora. Claro, vamos embora, vamos embora. Aí ele deu a clássica resposta, daqui a pouco, pode ir indo. E ficou ali olhando as cadeiras do cinema, aquelas luzinhas na beirada da escada, que interessante, isso ajuda as pessoas a não tropeçarem, né? E ele ficou ali, e aí ele começou a ver que tinham outras pessoas entrando, ia começar uma nova sessão. Ele resolveu assistir novamente o filme, que problema teria isso, né? Mas aquela seria a última sessão do dia. E ele lá dentro, aquela segunda sessão que ele estava assistindo, ele lá dentro não percebia que já era noite. O filme terminou e ele novamente ficou sem pressa, disse, daqui a pouco eu vou, e se distraiu com outros detalhes do auditório do cinema. Todos foram saindo e, de repente, sem ele perceber, ele se deu conta que estavam apagando as luzes. E ele ficou apavorado, as luzes todas se apagaram, ele ficou sozinho e percebeu que ele estava trancado ali dentro. Ele ficou apavorado, começou a chorar. E o medo se apoderou dele e disse, caramba, até quando eu vou ficar aqui? Até amanhã de manhã? Como é que vai ser? Eu vou dormir aqui nesse lugar? Meus pais vão ficar apavorados? E ele começou a pedir perdão a Deus. Ele lembrou de tudo que sua mãe e seu pai falavam, que ele não podia ficar sempre respondendo, daqui a pouco eu faço, depois eu vou, espera um pouco, só um pouquinho, para quê? E ele pediu perdão a Deus. É claro que a situação não demorou tanto, mas para ele aquilo foi uma eternidade até que seus pais chegaram lá. Os pais já estavam à procura dele, procuraram pelos colegas, os colegas disseram que ele tinha ficado no cinema e os pais logo entenderam que ele tinha aquela ideia de daqui a pouco, depois eu vou, e ele devia ter ficado no cinema. Então, logo as luzes se acenderam e os pais chegaram lá, mas a lição valeu, né? Aquele menino aprendeu que esse negócio de deixar as coisas para depois ou procrastinar, como é a palavra difícil que muitos estão aprendendo hoje, que a gente vai relembrando. Então a gente conclui com isso que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos posicionar em várias áreas da nossa vida, tomando as decisões no momento das dificuldades, no momento que as dificuldades se apresentam diante de nós. Não deixar para depois que precisa ser resolvido. Se você tem uma pia pingando e você não troca a carrapeta, né? Aquela pecinha de dentro da pia, aquilo vai molhando tudo, né? E vai vazando água. E pode você daqui a pouco estar com a caixa d'água vazia, porque você deixou, depois eu faço. E tranca o registro, e depois eu faço. E aí um dia você esquece de trancar o registro, cada vez que você vai lavar uma louça, você abre o registro. Imagina que trabalheira. Muito menos trabalho num único momento trocar uma carrapeta. Isso é um exemplo simples, né? Então, não deixe para depois o que pode ser resolvido hoje.
Evite assim prejudicar você, sua família e as pessoas que dependem de você ou que dependem de nós. No que se refere à sua vida espiritual, principalmente, seja comprometido e se posicione hoje diante de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor. Porque o Senhor não deixa para depois atender os nossos pedidos. O Senhor tem cuidado de nós a cada dia. E ai de nós, se não fosse o teu cuidado e a tua proteção por situações que nós nem percebemos o perigo que corremos. Nós te pedimos, ó Pai, queremos confessar que em muitas áreas da nossa vida somos procrastinadores. Temos deixado para resolver coisas depois. E na vida espiritual, às vezes surge aquela ideia, vou ler a Bíblia agora, não, daqui a pouco, depois, e chega de noite, está cochilando em cima da Bíblia ou cochilando na oração. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos ter um compromisso maior com o Senhor, assumir um compromisso contigo para sermos mais eficazes na nossa maneira, no nosso relacionamento contigo. Queremos aprender do Senhor. Coloca esse desejo no nosso coração, dispõe para que possamos estar orando com vontade ou sem vontade, mas orando, Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas me ajuda, eu quero ler a Bíblia, quero aprender da Tua palavra. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, nesse tempo de Covid, de tanta doença, tem misericórdia, Pai, das pessoas enlutadas, cura o coração, Senhor, que está sofrendo, sangrando. Ó Senhor, só o Teu Espírito Santo pode consolar. Nós clamamos também, Senhor, por aquelas pessoas que estão internadas com Covid ou que estão com Covid em casa. Te agradecemos por aqueles que já estiveram mal no hospital, mas que tiveram alta, estão em casa terminando o tratamento. Recupera, Senhor. Abençoa aqueles que estão sofrendo as sequelas do Covid, Pai. O Senhor sabe quantas áreas têm ficado sequelas na parte mental, na parte emocional. Ó Senhor, tem misericórdia. Renova os pulmões, renova as forças, tira o cansaço, Pai, tão grande que fica. Depois de um período de Covid, ó Pai, nós pedimos também por aquelas pessoas que estão sofrendo com outras enfermidades. Nós te pedimos, Senhor, pela Laura, mãe do Pedro, que está internada, Pai, que esse teu resultado da biópsia, ó Pai, seja qual for o resultado, que ela sinta a Tua mão sustentando a vida dela, que o Pedro busque ao Senhor, ó Pai. O Pedro que antes se dizia ateu e que agora já pede oração por ele, reconhece que o Senhor tem ajudado e quando sua mãe está internada, ele liga para o Max e pede que o Max peça oração. Nós te agradecemos, ó Pai, continua trabalhando na vida do Pedro e que ele e a sua mãe aceitem a Jesus como Salvador. Tantas outras pessoas, ó Pai, que estão sofrendo com outras enfermidades. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, com teu amor, com a tua benignidade, com teu poder, cure estas pessoas de acordo com a tua vontade. Nós te agradecemos pela liberdade que temos de falar contigo, porque o Senhor nos ouve, a certeza de que o Senhor nos ouve, nos atende. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Nós agradecemos a você por participar conosco no nosso programa, no nosso pequeno grupo multiplicador. E queremos convidar a você para quinta-feira conversarmos sobre as promessas de Deus para nós, as ricas promessas de Deus para nós, com o pastor Gedeão, aqui também no canal da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, que é patrocinada pela Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Deus a todos abençoe. Amém.